Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 20 de maio de 2025, terça-feira, e eu confesso que eu quase que eu não gravo esse episódio. Por quê? Porque algum compromisso externo, algum ruído insuportável da obra ao lado, não simplesmente porque às vezes bate um certo desânimo. E é um contraste brutal, porque ontem eu tinha acordado, acho que empolgadíssimo, cheio de ideias, gravei um episódio altamente energético, né? Não satisfeito, logo depois de publicar, estava com uma ideia na cabeça, resolvi abrir uma live simultânea para o Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook e tudo ao mesmo tempo agora. Aliás, esse é um dos benefícios da plataforma StreamYard, recomendo para todo mundo. E aí, depois de toda essa empolgação, o que acontece? O mundo, nada, realmente, óbvio, tem várias questões aí, né? Em primeiro lugar, hoje, ninguém mais tem tanto tempo para essas coisas de live, conteúdo. Segundo, nem sei o que é o segundo, eu só estou ganhando tempo aqui, porque eu tenho que processar toda vez, né, que eu tenho esse excesso de empolgação, eu tenho que depois digerir a ressaca, né, aquela constatação de que você está praticamente falando sozinho, ou que realmente a chance de qualquer tipo de impacto é muito baixa. Então, realmente, hoje eu estava particularmente desanimado, mas eu acho que alguma coisa me animou, e essa coisa foi café. Não, eu não tomei café agora, eu não costumo tomar mais café de manhã. Imagina, do jeito que eu já falo, se eu tomar café, a coisa só vai piorar. Não, mas na verdade foi um artigo na BBC, resgatando inclusive um episódio de um podcast que eu estou sempre recomendando aqui, que é o In Our Time. Aliás, é um episódio de 6 anos atrás, mas um episódio sobre café. Aliás, a próxima vez que eu for para Londres, espero que seja em breve. Eu adoro aquela cidade cada vez mais, né? Ainda mais agora que a América resolveu mergulhar na Idade das Trevas, não é? Mas em Londres tem uma plaquinha num certo lugar que eu nunca vi, que eu não conheço, né? Anunciando, olha, aqui nesse exato lugar, em 1652, né, nasceu o primeiro estabelecimento de café em Londres. E o artigo é sobre como o café mudou a cidade de Londres, como o café mudou o mundo. O artigo é extremamente interessante, né? A origem do café é meio mítica, é meio legendária, as lendas variam, né? Você tem um pastor na Etiópia que percebe que as cabras dele, quando comem daquele arbusto, ficam um pouco mais, digamos, caprinas, começam a subir em tudo, ficam ainda mais animadas. Ele também prova aquilo e de repente ele fica empolgadíssimo, começa a tocar o seu instrumento e falar poesia. Outras lendas colocam aí algum tipo de imã, o sacerdote, o cara passou a noite em claro. Bom, eu sei que o café surge ali no mundo islâmico, e depois ele é rapidamente absorvido ali pelo mundo otomano, acaba sendo o drink para você receber pessoas. Vamos lembrar que o mundo muçulmano é avesso ao álcool, né? Então vamos oferecer alguma coisa que não seja alcoólica, né? O café passa a ser essa coisa de cortesia. O que é muito interessante é que desde sempre vai ter algum religioso, algum chato, algum xarope suspeitando, né, desse excesso de atividades que o café provoca, vendo ali alguma coisa demoníaca, mas mesmo assim essa coisa que se dissemina no Império Otomano acaba chegando de alguma maneira fora dali, né? Você tinha na Inglaterra a Companhia do Levante. A Companhia do Levante tinha naquele momento um monopólio com as transações com o mundo otomano, e um servo desse senhor Edward, ou seja, o que for, que era do cara dessa companhia que comercializava com o mundo otomano, ele resolve colocar uma banquinha ali, provavelmente uma carrocinha, alguma coisa assim, servindo café para os clientes do patrão, né, para estimular ali um pouco. Aquilo faz um sucesso louco. Esse lugar era no centro financeiro de Londres. Não é? Eu sei que, bom, em suma, o cara começa a fazer dinheiro, ele acaba montando uma lojinha para servir café, e em menos de 10 anos você tem mais de 80 cafeterias em Londres. É uma febre, o que é muito interessante, e aliás depois eu vou confirmar isso,
mas parece que os primeiros periódicos, aquilo que vai dar origem ao que a gente chama hoje de jornal, ou chamava porque ninguém mais lê, tirando eu e mais meia dúzia, não é? O jornal, essas coisas periódicas, nascem em função das cafeterias, porque acontece tanta discussão ali, tanta conversa, tantas notícias são trocadas por mercadores, filósofos, pensadores, cientistas, né? A conversa é tão boa que alguém tem a ideia de registrar isso e publicar, e é assim que nascem os periódicos para compartilhar essa efervescência de conhecimento que está brotando ali. Extremamente interessante, óbvio, vai surgir gente dizendo que não, isso não é uma coisa viril, né? Os caras voltam para casa desinteressados em sexo, isso está afeminando os nossos homens, eles estão parecendo um bando de maricotas tricotando o dia inteiro, né? Onde já se viu, mas de qualquer maneira o negócio estava indo muito bem, até que aí você fala, bom, espera, Inglaterra a gente não associa ao chá, mas veja, tem uma questão histórica interessante. À medida que o café se torna uma mercadoria, uma commodity, vamos chamar assim, a França se torna uma grande produtora, sobretudo através da sua colônia de São Domingo, que hoje a gente chama de Haiti. A colônia de São Domingo, obviamente escravidão total, né, está produzindo mais da metade do café do mundo, certo? Consumido na Inglaterra. Mas o que acontece? No Haiti surge a primeira revolta, né, de escravizados africanos. Como é que chama? Estou tentando lembrar aqui o nome do cara que liderou. Ele tem um nome que é extremamente... Logo eu lembro. Tem uma revolta de escravizados na ilha de São Domingos. Eles conseguem vencer os senhores franceses, né? Eles se tornam inclusive uma nação independente. O Haiti é uma nação que se torna independente, uma coisa absolutamente histórica. Não é? Só que isso o artigo não comenta, mas eu estou falando aqui meio de memória, meio de orelhada, mas puxa, que beleza, né? O Haiti na vanguarda dessa libertação do mundo colonial, mas acontece que depois a França acaba impondo sanções, acaba impondo multas, imagina, ela vai impor multas ao governo do Haiti para ser ressarcida por tudo aquilo que ela perdeu, e o Haiti só acaba sofrendo tantas sanções e multas que ele nunca vai conseguir se reerguer. Vai ser sempre uma nação pobre. Infelizmente, eu estou tentando lembrar o nome do líder dessa revolução. É uma palavra bastante sugestiva. Logo eu lembro. Eu não vou fazer uma pausa aqui para procurar e fazer de conta que eu sou mais inteligente do que eu sou. Mas o que acontece? Você tem essa revolta no Haiti, a produção de café no mundo entra em xeque. No que a produção do café entra em xeque, pronto, o consumo do café em Londres despenca, e é nesse momento que entra o chá. O chá se aproveita, né, dessa escassez provocada por uma rebelião de escravizados nas Américas, e o chá acaba predominando e acaba se tornando a marca registrada da cultura britânica. Lógico, se você for hoje para a Inglaterra, tem uma cafeteria a cada meio quarteirão, tem uma cafeteria, você toma o café muito bom ali, mas isso é uma coisa mais recente, a gente sempre associa a cultura inglesa à questão do chá das 5. Né? Então vamos voltar um pouco para a época áurea dessas cafeterias no século XVII. Esse ambiente novo que o café propicia, de gente conversando sóbria, não bêbada, não bar, não é um boteco, não é cerveja, né? Não são essas coisas que embotam a sua capacidade de pensar. Né? Não, são coisas que justamente mantêm, você acordado, 2, você mais ativo, mais desperto, mais disposto. Né? Isso provavelmente a gente não teria o iluminismo que vem depois disso, essa explosão de interesse pela racionalidade, pela ciência, pelo conhecimento, pela educação, pelo progresso, pelas invenções. Então veja só, né, alguma coisa que Cabras descobre em algum lugar na Etiópia, que o Império Otomano adota como, né, uma maneira de você receber as pessoas, seguindo, obviamente, o seu preceito religioso, né, de não consumir álcool. Isso acaba sendo levado para Londres no momento de comércio internacional.
por um servo que é um pouquinho mais empreendedor, isso acaba fomentando não só, provavelmente, aí o iluminismo, ou a explosão do conhecimento, da troca de ideias, mas também o jornalismo. Eu acho que essa ideia, o café, me estimulou um pouquinho, porque acho que eu tinha ontem lido uma história que tinha me deixado um pouquinho, como eu ia dizer, desesperançoso, porque eu não sei o que eu estava vendo, eu não sei o que eu estava lendo, mas em algum momento alguém mencionou a guerra civil que aconteceu na China em meados do século XIX, chamado Rebelião de Taiping. Talvez a gente já tenha comentado aqui no Radinho, muito provavelmente sim, mas eu tinha esquecido a respeito dessa rebelião de Taiping, e lá fui eu perguntar para o ChatGPT e a conversa acabou, obviamente, tomando outros rumos. Eu vou compartilhar isso com vocês. Mas o que foi a rebelião de Taiping? Agora, preparem-se, porque a coisa vai ficar muito bizarra. Estamos falando de China, certo? O que você pensa na China? Confúcio. Você pode pensar em budismo, você pode pensar em taoísmo, certo? Várias coisas que a gente associaria a esse colosso da Ásia, né? Mas, pois bem, em 1800, acho que mais ou menos 1850, surge um personagem chamado Hong, qualquer coisa eu não estou lembrado aqui, mas é uma coisa que eu provavelmente vou pronunciar errado, vamos chamar ele de Hong, que acho que Hong está certo. Esse cara, ele vai ter visões e ele vai dizer para todo mundo, ele vai alegar que ele é quem? Adivinhe, o irmão de Jesus Cristo. Pois bem, então, Hong, qualquer coisa, na China, no meado do século XIX, ele vai dizer que ele é o irmão de Jesus Cristo. Mas isso por si só já realmente não era não resiste ao teste do riso, como diz minha mulher. Né? Ele é o irmão de Jesus Cristo, mas na verdade ele vai liderar vai dizer, olha, está tudo errado, essa crise toda, na verdade a China estava numa situação meio desconfortável, porque quem estava mandando na China não eram os Han, que o Han é a maioria étnica, mas eram os Manchu, a coisa não estava indo muito bem, eles tinham passado por uma guerra com a Inglaterra também, se eu não me engano, a coisa não estava legal, esse cara vinha do mundo rural. Ele falava, olha, está tudo errado, eu sou irmão de Jesus Cristo, eu sou um novo Messias, e quem está no governo são demônios, são efetivamente demônios, não é só que ele é Han, Manchu, ou seja o que for, não, são demônios, né? E nós vamos aqui restaurar a ordem no universo, né? A gente tem que botar tudo para quebrar, e depois vai haver um período de paraíso, né? Prometendo ali o Make China Great Again, né? Prometendo ali a salvação para todo mundo. E aí, o que acontece? Internaram esse cara? Não. Mudaram a medicação? Não. Né? Botaram esse cara para correr? Não. Ele simplesmente consegue, isso eu não sei exatamente como, está aí o meu desconcerto, está aí a minha completa falta de capacidade de assimilar uma história tão estapafúrdia. Ele consegue liderar uma rebelião que vai durar 15 anos, 14 vai que seja, e que vai resultar na morte de mais ou menos 20 milhões de pessoas, talvez 30, talvez 10, talvez 30, vamos chutar no meio, 20. É o conflito, a guerra civil mais sangrenta da história. A guerra civil mais sangrenta da história, que ninguém sabe a respeito, porque aconteceu na China, ninguém dá bola, ninguém deu bola, estavam preocupados com outras coisas, não é chinês matando chinês, o Ocidente não se preocupou muito, mas vamos voltar, 20 milhões de pessoas, certo? Começa com um maluco, um completo ser destrambelhado, que alega que ele vou repetir porque isso para mim é muito difícil, que ele é irmão de Jesus Cristo. O que o Jesus Cristo estava fazendo na China, o que o irmão dele estava fazendo na China, e por que o chinês de uma hora para outra vai encasquetar com o irmão de Jesus Cristo? Eu não tenho a menor ideia, eu não tenho culpa, pergunta para os caras, mas eu sei que foi um conflito absolutamente colossal. Eu sabia mais ou menos dessa história, mas o que eu não sabia é que ao longo desses 15 anos esse cara estruturou, mais ou menos como Hitler, que era outro completo perturbado, né? Ele conseguiu criar um partido nazista com uma estrutura toda, uma hierarquia,
esse cara também construiu lá, em volta dele tinha um núcleo dos reis do não sei do que lá, o rei do não sei do que do futuro, do céu, eu não tenho ideia, né? Então você tinha uma hierarquia de, obviamente, fiéis, e você tinha ali uma polícia para ver quem era, algum tipo de controle de quem era herege, quem não era. Cara, de novo, eu vou repetir, o cara montou um movimento organizado, absolutamente avassalador, né, que a conta total, somando as perdas dos dois lados, é de mais ou menos 20 milhões de pessoas, e mesmo nos últimos momentos o cara achava que estava indo tudo bem, ao contrário do Hitler. O Hitler a gente já comentou aqui, né? No final, quando ele percebe que ele está encurralado, que ele está acuado, que ele está numa sinuca de bico em Berlim e que os russos estão chegando, ele vai botar a culpa não no seu delírio, ele vai dizer que ele, na verdade, ele esperou demais, ele superestimou o povo alemão, que na verdade o povo alemão estava aquém do que ele imaginava, né? O povo alemão o decepcionou, sobretudo os que sobraram, porque numa frase que parece ser atribuída a ele, de Besten sind gefallen, ou seja, os melhores já tombaram, os melhores já morreram, quem sobrou é lama, quem sobrou é lixo, eu estou decepcionadíssimo e eu vou me matar. Bom, pelo menos, né, o Hong, ele não fez essa desfeita com o próprio povo, né? Até o último momento ele achou que ele tinha chances de fazer algum paraíso terrestre. Aí você diz, bom, e daí? O que que a gente tem a ver com essa história de Taiping, ou de sei lá da onde, da China? Se você parar para pensar um pouquinho, temos aí um padrão. Temos aí um padrão que a gente percebe em vários líderes messiânicos. Eu vou dar o link aqui para uma reportagem que eu li ontem também, talvez tenha contribuído para essa minha onda de desânimo, não é? Em que como o Trump está se tornando para os seus seguidores mais ardorosos um profeta. Então ele não é só um político, ele não é só mais um presidente, ele é praticamente uma divindade. Aí eles comparam com alguma divindade hindu, que eu já esqueci o nome, que também é uma divindade que vai limpar o mundo do mal. Então, se você achava lá na época sei lá de quando, que tinha o QAnon, você lembra que quando teve a invasão do Congresso americano, se tinha aquelas teorias conspiratórias, o QAnon era um cara que estava soltando umas informações meio misteriosas, e o Trump teria sido, na verdade, escolhido, né, para fazer frente a uma conspiração internacional de democratas alienígenas que comiam criancinha, pedófilos. Pois bem, isso tinha meio caído em desgraça, caído em descrédito, mas voltou, e agora o cara tem uma aura como se ele fosse, perdão, limpando um pouco a garganta aqui, um enviado dos céus, um Messias. Não preciso dizer do nosso Jair Messias aqui, né? Mas se você começa a olhar, o artigo é extremamente interessante. Aliás, acho que foi ali que apareceu a história do Taiping, exatamente, né? Então, eles estão chamando esse tipo de movimento inclusive de uma coisa chamada conspituary spiritual, alguma coisa em inglês que mistura de conspiração, com espiritualidade, porque é uma coisa que está vendo quase que uma aura religiosa, com spirituality, minha pronúncia não está boa hoje. Então, essas teorias da conspiração, que são uma coisa essencialmente masculina, com uma coisa meio espiritual, nova era, que é essencialmente feminina. Então eles estão achando que isso está se juntando e está dando um certo componente sobrenatural a essa saga do Trump, né? E é interessante porque, conversando ali com o ChatGPT sobre o Taiping, e sobre o Hong, e sobre o Trump, ele colocou aqui alguns pontos comuns nesses líderes que são chamados de líderes milenaristas. Por que milenaristas? Porque aparecem uma vez a cada 1000 anos? Quem me dera. Na verdade, eles aparecem toda hora. Milenarismo, porque milenarismo é o nome que você dá a um tipo de crença que acho que talvez é um paralelo com o que aconteceu no ano 900 e bolinha no mundo ocidental. Não é? Porque imagina, o Velho Testamento e o Novo Testamento, eles têm muito clara essa noção de apocalipse, que em algum momento vai ter, né, o fim do mundo, em algum momento vai ter, os justos vão vencer, seja o que for, certo? Então tinha aquela ideia de, bom, cadê o apocalipse, quando que ele vai acontecer, quando é que Cristo vai voltar?
Quando a gente começa a chegar perto do ano 1000, começam a surgir na Europa uma série de movimentos que falam, é agora, olha os sinais, está tudo dando errado, está tudo ruim. Então isso é um sinal de que, pronto, agora a gente vai finalmente ter, o Messias vai voltar, não é? E a gente vai ser salvo e todos os justos vão, não sei o que vai acontecer com os justos, é sempre alguma história. Aí eu pensei agora nos justos, aquele cara da televisão, deixa eu esquecer isso. Né, que é outro maluco também. Mas, em suma, então, quando a gente começou a chegar perto do ano 1000, começaram a chegar esses movimentos messiânicos, imaginando que ia ter algum tipo de grande acontecimento. Não aconteceu nada, não precisa dizer, e é daí que vem a palavra milenarismo, enquanto na construção eles estão martelando alguma coisa que eu não sei o que é. Então, esses líderes milenaristas, você pode reconhecer vários aí, porque eles têm alguns pontos em comum. E o nosso amigo ChatGPT fez uma listinha, né? Todos eles têm uma megalomania, todos eles se acham que eles são messias, que eles foram escolhidos por uma potência superior. Né? Isso não é nem sempre uma mentira, muitas vezes o cara realmente acredita nessa história. O cara do Taiping lá, o Hong, ele achava de verdade que ele era irmão de Jesus Cristo. Não sei se teve pombo envolvido na história, não sei que esse pombo andou por aí pegando mais umas moças distraídas, eu não sei como é que funciona isso, é irmão por parte de pai, irmão por... não tenho a menor ideia. Né? Segundo, normalmente são pessoas esses caras que de uma hora para outra se proclamam messias, são pessoas que foram marginalizadas e que são fracassadas. Né? Vale lembrar, esse Hong era um deles, mas se você pensar no Hitler, o Hitler era um fracassado, ele queria ter sido um artista, ele nunca foi reconhecido, né? As suas pinturas não fizeram sucesso nenhum, não servia nem para vender moldura, né? E aí ele resolveu simplesmente começar uma Segunda Guerra Mundial. Né? Em terceiro lugar, um dom para a performance e para o simbolismo. E aí a gente consegue colocar várias pessoas nessa lista. Veja, o carisma que o Trump tem, embora para mim seja completamente incompreensível, é inegável. O cara realmente consegue deixar a sua multidão, ali, a sua plateia de fiéis em êxtase o tempo todo. Né? O carisma de um Lula também é inegável, o carisma de um Hitler também é inegável. Né? Todo mundo, nossa, como é que esse cara consegue mover as massas? De onde vem? Né? E esses caras parecem ter uma intuição bastante profunda, muito natural, né? Com relação a simbolismos. Eles conseguem ali apertar os botões corretos em termos de simbolismo. O que mais? Um pensamento apocalíptico. O mundo está acabando e eu sou sua única salvação. Tá vendo? Eu sou aqui aquele que vai reverter essa zona toda e vai tudo ficar legal. E, obviamente, isso tudo desemboca num autoritarismo utópico. Olha, se você quer chegar realmente no paraíso, então as regras são essas, né? Você vai ter que obedecer, senão é heresia, etc, etc, etc. Veja, o Hong não estava sozinho, né? Existe uma série de líderes. Eu estava conversando com o ChatGPT, eu já estava meio falando, será que a gente nunca vai ficar livre disso? Será que toda hora vai aparecer alguém que vai capitalizar em cima das nossas inseguranças, que vai capitalizar em cima das desgraças, que vai capitalizar em cima dos nossos preconceitos, né? E ele vai conseguir convencer as pessoas, né, que ele é o pastor que vai levar o rebanho para algum, sei lá para onde, né, para o matadouro sempre, né, que é o que acaba acontecendo. Mas aí, quando eu levantei essa lebre, ele falou, olha, não tem jeito, porque o ChatGPT eu estou falando aqui, a gente tem algumas fragilidades, que é como funciona a nossa cognição, que é como funciona a nossa emoção, é como a gente funciona como humanos. Em primeiro lugar, ele está colocando aqui que a gente tem coisas cognitivas que são difíceis de escapar. Né? Os nossos cérebros, eles evoluíram para acreditar em histórias, não em fatos, não em estatística, não em fórmulas. Então, se você tem um mito de redenção, um mito de salvação, né? Um mito de algum demônio que é ocupado pelas injustiças, cara, você não tem fato que, não tem discursinho, não tem René, não tem Carl Sagan, não tem ninguém que consiga vencer isso. Em segundo lugar, as pessoas nós todos somos desenhados para seguir. A gente é uma espécie social.
nós temos um forte componente de manada. É mais seguro você fazer parte de uma manada, tem menos ansiedade, tem menos medo, tem menos receio, né? A hora que você está, se você, sei lá, começa a ter, pensando bem, o que eu estou fazendo aqui, e que você pensa em sair fora, isso serve para a religião também, é a mesma história, você fala, meu Deus do céu, eu sou um pecador, eu vou ficar isolado, nossa, imagina, o que eu vou ter para fazer no domingo, não é? Eu vou abrir mão de tudo isso, aí você volta para o rebanho, nós somos criaturas de rebanho. Em terceiro lugar, nós somos criaturas que, em princípio, precisam de um sentido. E quando a coisa está meio instável, quando as coisas estão bizarras, o que acontece? A gente entra numa crise de sentido e a gente fica desesperado atrás de alguém que coloque algum sentido nessa história toda, mesmo que seja um sentido completamente estapafúrdio. Não é mesmo? Porque, veja, aliás, está aí uma coisa interessante. Quando você... Vamos supor que você se interesse, por exemplo, pela história das religiões ou pela história das ideologias. E aí você começa a ver, e aí você fala, meu Deus, não é possível que as pessoas caíram nessa história. E aí, porque a história não para em pé, é uma história que não tem, imagina, não resiste ao teste do riso. Aí você começa a pensar na sua própria religião e na sua própria história, você fala, opa, eu também caí numa história parecida, né? Mais ou menos na mesma, a armadilha é a mesma. E por último, o que parece ser uma coisa que a gente sempre vai cair, é essa história do autêntico, desse halo de sinceridade. Ele está falando as coisas como elas são. Ele não tem papas na língua. Olha lá, ele está falando, entre aspas, a real. Então, meus caros, parece que a gente não tem muita escapatória, né? De tempos em tempos vai ter um Hong, vai ter um Trump, vai ter um Lula, vai ter vai ser o Jair Bolsonaro, vai ter algum maluco. Aliás, os partidos, né? Eu fico imaginando o desespero de um partido como o PT com o fato de que o Lula está ficando velho e gagá. Né? Porque se você não tiver um líder messiânico desse, se você não tem alguém com esse carisma, e isso é uma mercadoria muito rara, né, o que acontece é que fica muito difícil você só com os argumentos ou só com a ideologia, sem ter uma figura dessas hipnótica, né, você manter as coisas andando. Digamos que não. Eu gosto de sempre trazer à tona aqui argumentos ou algum tipo de argumentação ou de racionalização baseada na questão evolutiva da nossa própria espécie, não só porque tira a gente um pouco do salto alto, né? Não só porque isso também ajuda a entender muito mais do que acreditar que nós somos indivíduos racionais e blá, blá, essa baboseira toda, né? Mas também porque eu acho que nos aproxima das outras criaturas. Então eu tenho algumas histórias hoje aqui, várias, que apontam na mesma direção. Eu comentei recentemente que os cientistas estavam descobrindo, qual foi da última vez que eu falei, que eram chimpanzés, que eles tinham uma capacidade para linguagem um pouco surpreendente. Pois bem, tem um outro artigo aqui sobre orangotangos, que é uma espécie que eu tenho um carinho especialíssimo. Eu adoro orangotangos, adoro. Se eles pudessem herdar a terra, eu estava feliz. Chimpanzé é muito briguento, orangotango é mais legal. Eu sei que eles são laranja que nem o Trump, mas não quer dizer nada, né? É só uma questão cromática. Né? Mas parece que, analisando os cantos, os orangotangos têm alguns chamados, eles têm alguns gritos, né? E todo mundo achava que era uma coisa, sei lá, que não tivesse necessariamente muita riqueza, tipo, perigo, sei lá, cobra, sei lá, duas. Mas eles perceberam que orangotangos são capazes de alguma coisa que o Chomsky achava que fosse um monopólio dos humanos, que é a questão recursiva. Recursiva é o que me permite falar o seguinte, que aliás isso obviamente me faz pensar nas minhas tias do interior, que quando começa a contar uma história, não, porque eu quero ir naquele prédio ali, porque é onde mora fulana, que casou com cicrano, que quando era pequeno o pai faliu, porque ele vendeu para não sei quem, essas histórias que não acabam, vão se concatenando uma na outra, né? Eu não sei se você tem algum parente assim, se você tem, não sei se é uma coisa paulista, mas acho que todo lugar, acho que cidade menor funciona desse jeito, né? Você puxa uma pena, vem uma galinha, as histórias vão se encadeando. Mas voltando aqui para a questão linguística, não só para a questão antropológica, mas aparentemente os orangotangos são capazes de concatenar coisas que vão, olha, esse tá vendo não sei quem ali que fez tal coisa e que faz não sei o que se consegue concatenar uma depois da outra.
Isso pode parecer um detalhe pequeno, mas até então, de novo, essa era uma coisa que só provavelmente os humanos faziam. Tem um outro artigo aqui dizendo que, analisando anos e anos e anos de gravação desses golfinhos que tem aquele bico de garrafa, né, assim que chama, é um golfinho muito expressivo, etc. e tal, já se sabia que eles aparentemente usavam nomes uns para os outros, né? Eles davam nomes e respondiam aos nomes. Mas os nomes nas gravações só respondem por uma parte das gravações. A outra parte das gravações ninguém sabia para que servia, né? E os caras agora estão analisando e estão percebendo que adivinha tudo indica que seja, sim, um tipo de linguagem. Então, golfinhos também, olha, né, surprise, surprise, também tem um tipo de linguagem e os caras estão começando a entender isso. Mas a coisa não para por aí, porque tem uma criatura, agora essa eu vou ter que procurar aqui como é que traduz isso em português, que não é uma lula, é cuttlefish. Cuttlefish é uma criatura que parece uma lula, parece mesmo. Deixa eu ver como é que o translator traduz cuttlefish. Cuttlefish, escrevi certo? Escrevi. Ele traduziu, xarope, traduziu como lula. É um tipo de lula, mas acho que não é a lula que você... Bom, se for a lula que a gente come, eu vou parar de comer lula imediatamente. Bom, pois bem, é um tipo de lula, né? É compridinha assim, ela tem tentáculos na frente, pelo que eu entendi são 8 tentáculos, mais 2 que ele usa perto da boca, é um monte de tentáculo, certo? Eu achei que lula de verdade tivesse 6. Bom, em suma, uma coisa que parece lula, o cuttlefish, não é um peixe, é um cefalópode. Ele tem várias características que eu sempre achei fascinantes. Essas criaturas, elas têm a capacidade de mudar a cor da pele e elas conseguem fazer padrões em movimento. Quando eles vão pegar uma presa para desorientar, para meio hipnotizar a presa, eles fazem umas animações assim coloridas na pele que são inacreditáveis. Então, bom, isso a gente já sabia que ele usava isso, eu acho que eu vou deixar link aqui para alguns vídeos mostrando essa capacidade aí de fazer essas animações com as cores na própria pele que o cuttlefish tem, mas aí eles começaram a perceber que eles também podiam estar usando isso para comunicar entre si. Ok, né, mais um canal de comunicação. Mas agora tem um toque meio italiano nessa história. Porque imagina, se italiano é muito expressivo com 2 braços, imagine se ele tivesse vários, que é o que o cuttlefish faz. Eles descobriram que os cuttlefish gesticulam uns para os outros. Eles, quando se encontram, levantam o bracinho, saúdam e tem vários outros tipos de gesto. E tem até uma animação muito bonitinha mostrando 4 tipos de gesto. Um que ele põe os bracinhos para cima, um que ele põe os bracinhos para um lado ou para o outro, um que ele põe os bracinhos para baixo, como se ele fosse dar uma cambalhota, e outro que ele junta as mãozinhas, os bracinhos todos, como se fosse você fazendo um coraçãozinho. Então, eles estão descobrindo que essas criaturas gesticulam entre si. Né? Mas será que é uma coincidência? Não, eles gravaram esses gestos, botaram lá um monitor debaixo da água e descobriram que isso acaba fazendo com que quando um outro cuttlefish assiste, ele também acaba reagindo, ele se comunica com a imagem. Né? E não só a imagem, mas aparentemente esses gestos produzem vibrações e essas vibrações também parecem ter sentido. Né? Eu adorei a história, aliás, eu recomendo aqui que vocês vejam a imagem do cuttlefish fazendo as dancinhas dele. Eu achei, valeu meu dia, né? São aquelas pequenas alegrias que tentam me tirar um pouco do desânimo, não só com relação a eu gesticulando nas telas, que aparentemente já não faz mais efeito nenhum, não é? Mas também com relação ao meu desânimo com a nossa espécie, que aparentemente é prisioneira de algumas coisas que ela nunca vai se livrar, porque acho que ela nem quer se livrar e está feliz assim, e não sei por que eu insisto em esperar alguma coisa diferente. Né? Mas pelo menos eu acho que, vamos voltar aqui para o início, né? É muito curioso que o quanto a história da humanidade muda na hora que a gente descobre através de uma bebida, através de um estabelecimento, né, através de uma nova prática, né, o poder transformador do diálogo, o poder transformador do compartilhamento de conhecimento. É lógico que grande parte da história, batalhas, generais, tal, são coisas decididas na base do álcool, né? São coisas comemoradas com bebedeiras.
São coisas que, né, que decorrem muitas vezes de intoxicações e inebriações de todo tipo, né? Mas veja que interessante o que aconteceu quando a gente descobriu uma outra maneira, né, de machos interagirem que não fosse necessariamente enchendo a cara e, né, destruindo, estuprando e botando fogo nas coisas. A gente conseguiu, pelo menos por algum tempo, algum tipo de progresso. Então eu convido vocês todos a não só tomar um café, mas frequentarem, vamos voltar a frequentar cafés, né? Vamos, quem sabe, eu acho que eu vou nessa altura do campeonato, já que o mundo do mercado corporativo parece ter fechado as portas para mim, eu acho que eu vou montar uma barraquinha de café aqui em Higienópolis e puxar prosa com todo mundo. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, obrigado aqui pelo divã, pela terapia gratuita. Obrigado por, né, dar aqui um ombro amigo para as minhas divagações mais íntimas e profundas. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.